Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a aula sobre os adjetivos, tá? De língua portuguesa, né? Os adjetivos, eles fazem parte daquele grupo de classe de palavras que eu comentei com vocês quando a gente começou a aprender os substantivos, tá? E vocês vão perceber que eles estão sempre ligados ao substantivo. Então, os adjetivos, eles são usados para caracterizar o substantivo. Eles atribuem ao substantivo alguma propriedade específica, alguma qualidade, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês árvore grande. Ele determina que não é qualquer árvore, é aquela árvore grande. Então, ele está dando uma característica para essa árvore. Lápis verde, casa pequena, é a mesma coisa. Ele está trazendo para esse substantivo uma particularidade, tá? E tem as expressões que são formadas por uma ou mais palavras, né, que tem a função do adjetivo, elas são chamadas de locução adjetivas. Eu coloquei um exemplo para vocês, amor de pai, sala de aula, amor de mãe, tá? Então, são expressões que são formadas por duas ou mais palavras e são chamadas de locuções adjetivas. Que, no caso, a gente substituiria por um adjetivo único, né? Amor paterno, tá? Então, mas elas não são erradas, elas são corretas, tá bom? Nós temos também na classe de palavras dos adjetivos uma classificação deles, né? Então, temos aí os adjetivos simples, que são formados por uma única palavra, né? Eu coloquei ali tarde ensolarado, ensolarada seria um adjetivo simples, céu azul, azul, um adjetivo simples. E temos adjetivos compostos, que são formados por duas ou mais palavras. Por exemplo, azul claro. Vejam que são duas características, azul e claro. Rosa escuro, tá? Elas são duas características também, rosa e escuro. Então, poderia falar assim, a camiseta azul claro. Eu estou caracterizando a camiseta, tá? A caneta rosa escuro, certo? Nessas classificações, temos também os adjetivos pátrios ou gentílicos, que são aqueles que a gente usa para indicar a nacionalidade da pessoa, onde ela nasceu, né? Ou de onde vem determinada coisa. Então, por exemplo, língua inglesa, exército alemão, o brasileiro, o italiano, o japonês, são todos adjetivos pátrios ou gentílicos. Assim como os substantivos, os adjetivos também sofrem a flexão de gênero, número e grau. Por quê? Porque eles acompanham o substantivo. Então, eles têm que estar sempre de acordo com o substantivo que eles estão acompanhando, tá? No caso de gênero, o feminino, normalmente, ele é formado, né? Ele é marcado pela troca do O no final da palavra pelo A. Ou pelo acréscimo da vogal A no final da palavra. Como é o caso, por exemplo, de amarelo, amarela, tá? Eu troco o O pelo A. Mas tem alguns adjetivos que eles possuem a mesma forma, tanto para o feminino quanto para o masculino, que é o caso de algumas palavras como inteligente, fácil, difícil. Não existe uma forma diferente para falar para o masculino e para o feminino, eles não são alterados, né? Então, se eu falar menino inteligente, eu vou falar menina inteligente, mas a palavra inteligente não muda, tá? Prova fácil, exercício fácil. Prova difícil, exercício difícil. Esses são exemplos de palavras que não sofrem essa flexão. Já na flexão de número, né, a formação do plural do adjetivo é a mesma que a do substantivo. Então, por exemplo, banana madura, bananas maduras. Camisa azul, camisas azuis, tá? No caso do plural dos adjetivos compostos, o último elemento vai para o plural. Então, afro-brasileiras, mal educados, não são as duas palavras que se flexionam. Já no caso da flexão de grau, o adjetivo ele é diferente do substantivo. Nós temos dois tipos. Um é o comparativo, que é aquele que destaca a qualidade de um ser em relação ao outro, comparando mesmo, tá? E aí nós temos três tipos. O comparativo de igualdade, que a gente usa a palavra tão, mais o adjetivo no meio e depois a palavra quanto ou como.
Então, aí, ela é tão bonita quanto a mãe. Ela é tão bonita como na foto, tá? Então, sempre comparando. O de superioridade, que a gente usa o mais, o adjetivo e a palavra que ou do que subentendido ali. Então, ela é mais bonita do que a filha, tá? E o de inferioridade, que a gente usa o menos, o adjetivo e também do que. Então, ela é menos bonita do que a filha, tá? Normalmente são sempre esses, e sempre comparando um ser ao outro. Ainda no grau, a gente tem o outro tipo que é o superlativo. Ele pode ser superlativo absoluto, destaca a qualidade de um ser isoladamente. E aí pode ser superlativo absoluto sintético, que a gente expressa através do uso do adjetivo mais um sufixo. Então, por exemplo, bela. No caso do superlativo absoluto sintético, fica belíssima. Ou pode ser o superlativo absoluto analítico. Usa-se um advérbio de intensidade. Muito, extremamente, bastante, muito bela. E tem o outro tipo de superlativo que é o relativo, que é o que destaca a qualidade de um ser em relação a um conjunto ao qual ele pertence. Então, ele pode ser superlativo relativo de superioridade, que usa o ou a mais, adjetivo e de. Então, por exemplo, essa música é a mais antiga de todas. Vejam que eu estou destacando uma qualidade de uma música em relação a outras do mesmo conjunto que ela pertence, né? Ao gênero música como um todo. Ou ele pode ser relativo de inferioridade. Uso ou a menos, adjetivo e de. Então, esta música é a menos antiga de todas. Estou destacando nela também o grau em relação à qualidade, né? Em relação às outras músicas, ao mesmo gênero aí, todas as músicas do mesmo gênero, certo?